Fala pessoal, passando aqui para continuar a nossa leitura na carta aos Gálatas e hoje eu vou ler o versículo 10 do capítulo 1. O apóstolo Paulo diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Não seria servo de Cristo se eu estivesse tentando agradar pessoas. Às vezes você quer agradar alguém e diz para ela uma mensagem parecida, mas não conta a verdade. Paulo estava dizendo: eu não abro mão da verdade para agradar o fulano nem o cicrano. Eu vou falar para ele a verdade, e a verdade é que Jesus deu a vida por ele, para que ele seja salvo se ele crer. E ele é salvo por Cristo Jesus e não pelas obras dele. Esse é o contexto da mensagem. Paulo estava dizendo no versículo 9 para os irmãos assim: ainda que eu, ou um anjo do céu, ou alguém chegue e conte para vocês um evangelho diferente do que vocês já receberam, que seja amaldiçoado, porque isso não é evangelho. Evangelho é as boas novas. E você quer saber de uma boa notícia? Vou te dizer: Jesus deu a vida para salvar você. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu a vida do seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você, quando crê nessa verdade, a justiça de Jesus é colocada em você. E você passa a ser justo perante Deus. E você pode estar se perguntando: como pode uma coisa dessa? Como é que eu posso ser justo perante Deus se eu sou injusto até nos meus atos? Mas Deus não olha para a sua justiça. Deus olha para a justiça que Ele fez por você. Ele deu a vida de Jesus por você. A palavra diz lá em Romanos 3 que Deus enviou a sua justiça. E hoje você é justificado quando você crê nessa verdade. Muitos irmãos vivem separados dessa realidade, separados de Cristo, separados de Deus. Por mais que eles ainda vão no quadrado, vão lá na congregação, eles até congregam, falam de Deus, cantam louvores, dizimam, faz os rituais religiosos, mas ainda não encontraram o caminho. Só existe uma pessoa que nos leva até Deus, e essa pessoa é Jesus Cristo. E Paulo estava dizendo: se eu procurasse agradar a homens, eu escondia essa verdade deles. Mas como eu não estou procurando agradar a homens, porque eu sou servo de Deus, sou servo de Jesus, eu vou contar para eles o caminho que chega até Deus. Era isso que Paulo estava falando. Paulo estava dizendo para os irmãos que não abria mão de jeito nenhum de contar para os irmãos a verdade, de falar para eles sobre a graça de Deus que o alcançou. Paulo disse, o apóstolo Paulo faz uma declaração e diz: eu era dos pecadores, eu era o maior, o mais miserável de todos era eu, mas por isso mesmo eu alcancei a graça de Deus, eu alcancei a misericórdia de Deus. Por esse motivo é que eu fui salvo, porque eu era insignificante. Eu pensava que sabia alguma coisa, mas eu me esvaziei, aquela graça me alcançou. E eu hoje entendo que sou salvo por meio de Jesus e não pelo meu conhecimento. Paulo diz isso, Paulo diz mais. E diz o seguinte: tudo aquilo que eu achava que sabia, eu faço questão de me esquecer de tudo isso e avançar em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. Paulo diz mais, ele diz assim: tudo que eu achava que sabia, eu considero como esterco, eu considero como nada, eu considero como perca para poder conhecer o Senhor Jesus. Você precisa acreditar que você foi salvo por alguém. Salvador, ele é Salvador. Você não precisa fazer nada para salvar uma pessoa. Você só precisa deixar a pessoa te salvar, tá? A pessoa lá se afogando no mar. E grita: ai, tô me afogando. O que é que você faz? Você pula lá e vai o quê? Salvar. O que é que aquela pessoa precisa fazer para ser salva? Só deixar você salvar. É isso, essa é a mensagem que Deus quer que eu e você compreenda, que eu e você entenda que Jesus veio nos salvar. Ele é Salvador, ele é Senhor, mas também é Salvador. E o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, essa é a realidade do Evangelho.
Eu não abro mão de pregar isso, porque essa é a verdade. Esse é o caminho, Jesus Cristo. E o apóstolo estava dizendo para os irmãos, deixa Jesus te salvar. Não fica baseado aí, andando baseado naquilo que você acha que pode fazer para ser salvo ou para permanecer salvo. Me fala uma coisa, raciocine comigo. Você não fez nada para pecar. Por exemplo, você já nasceu pecador. Como é que um bebê nasce pecador? Porque a natureza pecaminosa de Adão vem sendo arrastada pela humanidade. Mas você se sente injusto, porque afinal foi Adão quem pecou. Aí agora você já nasce pecador? Como é que pode? A palavra diz que Deus enviou a sua justiça. Para Deus ser justo e não ser injusto e colocar sobre você um pecado de alguém, o que é que Deus faz? Deus restaura o homem por meio de quem? De Jesus. A palavra diz que Deus envia Jesus para restaurar o homem. Então, se você não fez nada e estava aí pagando por o pecado de alguém e Deus fez justiça, agora a palavra diz que pela obediência de um único homem todos se fazem justos, basta crer nessa pessoa. Então agora você é justo perante Deus porque você entendeu que não é as suas obras, não é você, é Jesus que te justificou. Então se você agora é justo por meio de Jesus, você precisa fazer alguma coisa para permanecer nessa posição? Você só precisa continuar crendo, meu filho. Você só precisa continuar crendo porque o evangelho, a palavra de Deus, ela só é vida na vida daquele que crê. Você precisa crer que você é salvo eternamente. Paulo estava dizendo, eu não estou nem aí se você vai gostar ou não da mensagem. Mas essa é a realidade. A boa nova precisa ser pregada para a prostituta, para o cachaceiro, para o macumbeiro, para o pecador, para mim e para você, porque essa mensagem é o que gera vida, é o que traz esperança no meu e no seu coração. Saber que eu e você não merecia nada, mas alguém nos salvou, esse alguém foi lá e pagou uma conta que era impagável, eu não tinha condição, você também não. Mas essa pessoa nos amou de uma forma tão grande, que deu a vida dela e disse, ela não morre, ele não morre, eu vou no lugar deles. E Jesus tem vida, vida em abundância para mim, vida em abundância para você. Então creia nas boas novas, creia no evangelho de Deus, creia na mensagem desse Deus que deu a vida por você para te salvar, para te resgatar, para te libertar do pecado. Essas são as boas novas e Paulo estava dizendo, eu não estou preocupado em agradar as pessoas. Por que Paulo estava dizendo em agradar? Porque os irmãos legalistas gostam de uma mensagem aonde oprime as pessoas, aonde diz que você precisa fazer para ter. Esse tipo de mensagem faz sucesso em alguns lugares. Por que faz sucesso? Porque a carne deseja esse tipo de mensagem. Quando termina uma reunião, termina um culto no lugar desse, você pergunta, e aí, como é que foi a mensagem, como é que foi o culto, e aí? E o cara diz, hoje foi muito forte. E você diz, o que foi que houve, o que foi que falaram lá? Aí o cara vai dizer, não, hoje foi só peia, hoje foi só cajado, hoje ele botou quente, hoje o negócio foi... Então esse tipo de mensagem agrada a homens, agrada a carne, agrada as pessoas. E Paulo estava dizendo, eu não estou nem aí se vão gostar da minha mensagem ou não, mas eu não abro mão de pregar sobre a graça que me alcançou. Eu não abro mão de falar de um Jesus que me alcançou quando eu ainda era pecador, quando eu estava perdido aí nas drogas, quando eu estava perdido no pecado. Ele foi lá e me resgatou e eu não abro mão de dizer para você que Jesus tem uma nova chance para te dar. Jesus tem e Jesus quer. O desejo de Deus é restaurar você. O desejo de Deus não é somente curar você, não é somente organizar a sua vida financeira, nem restaurar seu casamento, seu relacionamento. Não. O desejo de Deus é que você entenda que para chegar até Ele só existe um caminho, só existe uma pessoa, e essa pessoa maravilhosa é Jesus Cristo. Hoje é dia de você propagar as boas novas. Hoje é dia de você acreditar que você foi salvo por Jesus, mesmo sem valer nada. Ele te amou e hoje você vale muito perante Deus. Então você foi salvo pela graça de Deus. Você é salvo pela fé em Jesus Cristo.
permaneça andando no caminho da fé, permaneça crendo em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos, essa é a mensagem, esse é o evangelho, e eu não estou procurando agradar pessoas, eu estou procurando agradar o meu Senhor, e essa é a mensagem que o meu Senhor mandou para te entregar nesse dia. Esse foi o nosso Lendo a Bíblia de hoje. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta para continuar a nossa leitura. Um forte abraço, fica na paz e que Deus